Pronto, agora sim. Então, Ok. mais uma vez, Thaís, você tem de 40 a 50 minutos para a exposição da sua aula, sendo que quando der 40 minutos a gente avisa, tá? Ah, ok. Que estão faltando 10. Então, quando você quiser começar, você pode pedir aí que a gente inicia a cronometragem. Deixa eu só tirar a minha carinha aqui, que tá só um minutinho. Ah, ok. Então, pode começar. Então, iniciando. Ok. Então, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso módulo de histologia. Nas nossas últimas aulas, nós estamos estudando tecido conjuntivo, e hoje nós vamos estudar mais uma especialização do tecido conjuntivo, que é o tecido cartilaginoso, ok? Espero que vocês estejam me vendo bem e me ouvindo bem também. Qualquer coisa, vocês chamam no chat. Bom, então, pessoal, como toda nossa aula, nós vamos cumprir alguns objetivos básicos, que o primeiro deles é de compreender as funções do tecido cartilaginoso, as funções gerais. O segundo objetivo da nossa aula será de identificar os componentes estruturais do tecido cartilaginoso, tá? Cumprindo esses dois objetivos, nós vamos também compreender as classificações do tecido cartilaginoso, tá? Nós vamos observar que esse tecido, ele é composto por cartilagem hialina. Nós também, por meio da cartilagem hialina, vamos compreender também a histogênese desse tipo de tecido cartilaginoso, além da cartilagem elástica e da fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa. E além disso, né, para fechar os nossos objetivos da aula de hoje, nós vamos ver algumas aplicações práticas para realmente a gente ver se nós conseguimos aplicar, né, o nosso conhecimento teórico. Bom, pessoal, e só para contextualizar a nossa aula de hoje, nas nossas últimas aulas do nosso módulo de histologia, nós estamos estudando o tecido conjuntivo, tá? Então, como você se lembra, né, nas nossas primeiras aulas de conjuntivo, nós estudamos o tecido conjuntivo propriamente dito, que ele é dividido em frouxo e denso, sendo denso subdividido em modelado e não modelado. Nós também, nas nossas últimas duas aulas, avaliamos o tecido conjuntivo de propriedades especiais, que são o tecido adiposo, o tecido elástico, o tecido reticular ou linfóide e também o tecido mucoso. E hoje nós vamos começar um módulo de tecido conjuntivo de suporte, ou também que nós podemos chamar de tecidos esqueléticos, né, que fazem parte o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. E hoje nós vamos, nossa aula de hoje, ela vai contemplar o tecido cartilaginoso e a gente fecha o tecido conjuntivo na nossa próxima aula com o tecido ósseo, ok? Bom, então, para a gente cumprir o nosso, a primeiro objetivo da nossa aula, que é de compreender as funções do tecido cartilaginoso, eu gostaria que vocês olhassem para essa imagem, né, de algumas estruturas do corpo que apresentam o tecido cartilaginoso. Então, o tecido cartilaginoso, ele nada mais é que um tecido conjuntivo altamente especializado de uma consistência mais rígida, não tão rígida quanto o tecido ósseo, que vamos ver na nossa próxima aula. Então, olhando para essa imagem, né, nós percebemos a presença de tecido cartilaginoso na orelha, no nariz, na superfície de ossos longos, na árvore respiratória, como a traqueia, entre os brônquios. Nós também temos a presença desse tecido no disco intervertebral, né, que é o disco que estão entre as vértebras. E vocês conseguem me falar, né, vocês conseguem para me colocar no chat, o que vocês pensam, qual é a função do tecido, apenas olhando essa imagem? Então, aqui né, tem alguém que colocou sustentação, suporte,
absorção de impactos, né? E é por esse caminho mesmo. Então, olhando a estrutura, a gente consegue imaginar qual que é a função dela. Bom, então, a nossa primeira função básica do tecido cartilaginoso é isso mesmo que vocês falaram no chat, né? Suporte e sustentação de tecidos moles, tá? E imagine se o nosso nariz ele não tivesse a cartilagem presente nele, né? Que no caso é a cartilagem hialina. Então, o nosso nariz poderia ser colabado como essa figura, esse ator, né, de um filme famoso, né, que ele não tem essa cartilagem. Então, a cartilagem é muito importante para dar esse suporte e sustentação desse tecido mole, evitando que o órgão se colabe, ok? Bom, então a segunda função do tecido cartilaginoso, que merece destaque na nossa aula, é a função, né, além de suportar e sustentar os tecidos moles, ele vai revestir superfícies articuladas, tá? Ele vai absorver choques e facilita o deslizamento entre os ossos, tá? Então, sem ela, pessoal, sem o tecido cartilaginoso entre os ossos, nós não poderíamos nos mover, né, nossos ossos de forma correta, né, pois eles não suportariam o atrito e a pressão sem esse tipo de apoio que é promovido pelo tecido cartilaginoso. Então, nessa imagem, nós temos, né, uma figura mais à esquerda da cartilagem intervertebral. Nós temos a cartilagem hialina, que é a cartilagem, por exemplo, do joelho. Nós também temos a cartilagem da árvore respiratória, que faz parte também do tecido cartilaginoso, tá? Então, segunda função, revestir superfícies articuladas, né? Então, imagina, por exemplo, a árvore respiratória, né? Quantas inspirações e expirações são feitas por minuto ao longo do dia e ao longo de uma vida, né? Então, é muita pressão que esse tecido sofre. Então, é extremamente importante que esse tecido seja amortecido, né, pelo tecido cartilaginoso. E a terceira função, né, que também é extremamente importante para o crescimento do organismo, ela é essencial para a formação e o crescimento dos ossos longos na vida intrauterina pós-natal. Então, aqui nós temos uma imagem de um osso infantil, né, de um organismo que não chegou à puberdade. Então, nós temos a cartilagem articular na superfície desse osso longo e a cartilagem epifisária, que está um pouco abaixo da cartilagem articular. E no osso adulto, essa cartilagem epifisária, ela desapareceu, né? Mas o que aconteceu com essa cartilagem? Será que ela se transformou em osso? Então, na verdade, não. Isso nós vamos ver mais a fundo na nossa próxima aula de tecido ósseo, mas a gente já consegue dar alguns spoilers, né, do que a gente vai ver na aula que vem. Então, existe um tipo de formação óssea, que ela é chamada de endocondral, tá? Que é quando tem uma proliferação de tecido cartilaginoso nessa cartilagem epifisária, tá? Que ocorre até a puberdade, essa proliferação. Então, na puberdade, essas células entram em apoptose, essas células morrem, e essa cartilagem epifisária, ela não vai se transformar no osso, ela vai simplesmente entrar em apoptose e vai dar espaço ao tecido ósseo, a formação do tecido ósseo, que no adulto ela já é completa, tá? Então, a cartilagem, né, nessa terceira função, ela é extremamente importante para o crescimento desses ossos longos, tanto na vida intrauterina como na vida pós-natal. E aqui nós temos uma imagem, né, uma imagem histológica desse disco epifisário, tá? De um osso longo, de um indivíduo que não atingiu a puberdade, né? Nós vemos a presença desse disco, né, que está mais corado, que não está tão acidófilo como o conjuntivo subjacente. Bom, então, como nós já vimos as principais funções, né, as funções gerais do tecido cartilaginoso, nós vamos agora entrar para o nosso segundo objetivo da nossa aula, que é de compreender
os componentes estruturais do tecido cartilaginoso, ok? Bom, então, o tecido cartilaginoso, ele apresenta 3 componentes principais, tá? Que seria o pericôndrio, a matriz extracelular cartilaginosa, que eu vou chamar de MEC também algumas vezes, tá? Para ficar mais fácil. Também nós temos os condrócitos, que são essas células maduras que se alojam em espécie de lacunas, né? Sendo que em cada lacuna, normalmente, nós temos mais de uma célula, tá bom? Então, pessoal, o pericôndrio ele é uma estrutura extremamente importante para o tecido cartilaginoso, porque como o tecido cartilaginoso é um tecido avascular, né, não tem vaso sanguíneo, não tem vaso linfático, é o pericôndrio, que é um tecido conjuntivo denso, não modelado, que vai ser responsável pela nutrição do tecido cartilaginoso, tá? Então, o pericôndrio ele tem 2 faces, que é essa face mais interna, que é voltada para a cartilagem, e a face mais externa, que é voltada para o conjuntivo subjacente. E durante a aula nós vamos ver que essas 2 faces, né, têm características estruturais também um pouco distintas, tá? E é toda cartilagem que tem pericôndrio que é nutrida pelo pericôndrio? Não. Tem 2 tipos de cartilagens que nós vamos ver adiante, que não tem pericôndrio e que é nutrida de outras formas, tá? Mas aqui nós temos apenas uma estrutura básica da cartilagem geral, tá? Além do pericôndrio e dos condrócitos que eu citei, nós temos a matriz extracelular cartilaginosa, que ela é como se fosse uma espécie de gelatina, ela é gelatinosa, né? E essa matriz extracelular, ela tem proteínas extremamente importantes, tá? Que constitui cerca de 95% do tecido cartilaginoso é matriz extracelular, tá? E essa matriz, ela tem proteínas muito importantes, que quando elas são unidas, isso a gente vai ver mais adiante, tá? Mas quando elas são unidas, elas promovem uma estrutura bioquímica que dá essa conformação de maior resistência e de absorção de impactos que esse tecido confere ao organismo. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem interromper, pessoal. Bom, então, continuando, né, a falar sobre os componentes estruturais do tecido cartilaginoso, né, como eu falei, é um tecido que não apresenta vasos, nem sanguíneos, nem linfáticos e nem terminações nervosas, tá? E essa matriz extracelular cartilaginosa, ela é abundante principalmente em colágeno do tipo 2, tá? Ou então, pode ser colágeno mais elastina, quando a cartilagem é elástica. Isso eu também vou falar separadamente para vocês. E de substância fundamental, tá? Então, basicamente, a matriz extracelular formada de colágeno e substância fundamental. E o que é essa substância fundamental, né? Nessa substância fundamental, nós temos a presença de várias proteínas importantes, que é o ácido, por exemplo, o ácido hialurônico, proteoglicanos, glicoproteínas e principalmente água, né? Então, a maior parte da formação dessa matriz, ela é composta de água. Então, a junção do ácido hialurônico com os proteoglicanos e glicoproteínas, a junção dessas 3 proteínas, elas formam um arcabouço que vai dar a estrutura de resistência para o tecido cartilaginoso, que nós também vamos ver mais detalhadamente a seguir, tá? Então, resumindo, matriz extracelular, né, os seus componentes, eles vão promover maior flexibilidade e maior resistência ao tecido cartilaginoso, funcionando como um amortecedor para um carro, né? Amortecendo contra os impactos, ok? Então, continuando sobre os componentes estruturais, como eu falei anteriormente, nós temos 2 tipos de cartilagens que não têm pericôndrio, tá? Que não tem essa estrutura que é responsável pela nutrição da cartilagem, que são elas a cartilagem articular e a cartilagem fibrosa.
Então, de que forma que essas duas cartilagens, elas são nutridas se não tem o pericôndrio? A cartilagem articular, que ela ocorre, por exemplo, no joelho, ela vai receber nutrientes do líquido sinovial que são presentes nessas cavidades articulares. E já a cartilagem fibrosa, que ela ocorre, por exemplo, nos discos intervertebrais, ela vai ser nutrida por meio de nutrientes que ela vai receber a partir de tecidos conjuntivos subjacentes, tá? Então, se na prova vocês falarem que tem pericôndrio em toda a cartilagem, tá errado, tá, pessoal? Então, essas duas estruturas não apresentam pericôndrio. Bom, então, o pericôndrio, né, vamos falar um pouquinho mais detalhadamente dele. Nós temos duas faces, que são a face que eu coloquei na letra C, nessa imagem, que é a face mais celular, onde ela apresenta os condroblastos, tá? Condroblastos nada mais é do que o condrócito na sua forma imatura, tá? E na letra F, eu coloquei a porção mais fibrosa do pericôndrio, que ela sintetiza colágeno, principalmente do tipo 1, certo? Então, no pericôndrio é colágeno do tipo 1, e na cartilagem, a maioria do colágeno é do tipo 2, tá? Então, a gente não pode confundir isso. Então, relembrando, o pericôndrio é um tecido conjuntivo denso, não modelado, tá? Então, o pericôndrio ele não é cartilagem, ele é um tecido conjuntivo denso, não modelado, que ele está na periferia da cartilagem, né? Lembrar de periferia, tá? Então, a face interna, ela é contínua com a cartilagem, tá na letra C, e a face externa, ela é contínua com o conjuntivo adjacente, ok? Bom, então, o segundo componente estrutural do tecido cartilaginoso principal são os condrócitos, tá? E essas células, elas podem apresentar dois tipos. Não são dois tipos de células, na verdade, o condroblasto é a célula na sua forma ainda imatura, tá? E conforme vocês podem ver nesse corte histológico de cartilagem hialina, o condroblasto ele está na face interna do pericôndrio, ok? Ele é produzido na face interna do pericôndrio. E à medida que vai amadurecendo, ele vai adentrando na cartilagem, tá? Se formando os condrócitos maduros, que nessa imagem da cartilagem hialina, esses condrócitos, eles estão alojados, né, em forma de lacunas, e esses condrócitos normalmente são mais de um por lacuna. Nós podemos observar até 8 condrócitos nessas lacunas, ok? E, além disso, né, sobre o terceiro componente estrutural do tecido cartilaginoso, nós temos o MEC, né, que é a matriz extracelular cartilaginosa, que ela é composta basicamente de proteínas, né, colágeno, principalmente do tipo 2, proteoglicanas, principalmente o ácido hialurônico, e glicoproteínas, né, que a principal delas é a condroitina. E também, obviamente, de água, né? Então, 95% do volume da cartilagem, ela consiste em matriz extracelular cartilaginosa, e de forma que as funções do tecido cartilaginoso, elas dependem principalmente dessa estrutura da matriz. Então, a partir disso, nós podemos classificar o tecido cartilaginoso em 3 tipos, né? Então, aqui nós vamos cumprir o nosso terceiro objetivo da nossa aula de hoje, que é de compreender as classificações do tecido cartilaginoso, tá? Então, com base na composição da matriz extracelular, as cartilagens podem se diferenciar em cartilagem hialina, como eu falei, apresenta principalmente colágeno do tipo 2, glicosaminoglicanos e glicoproteínas. Nós temos também a cartilagem elástica, que ela tem a mesma conformação da cartilagem hialina, porém ela tem uma abundância em fibras elásticas, né, conforme vocês podem ver nessa imagem à direita, do centro à direita. E nós também temos a cartilagem fibrosa, tá? Que ela também tem fibras de colágenos do tipo 1, aliás, ela é a única que tem do tipo 1, tá?
também tem colágeno do tipo 2, mas tem também do tipo 1. E essa proporção, né, tipo 1 e tipo 2, ela vai variar dependendo do tecido em que ela vai se encontrar, ok? E essa cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, né, vocês podem ver essas duas denominações em livros, ela nada mais é do que uma junção da cartilagem hialina com o tecido conjuntivo modelado, ok? Então, assim, quando nós vemos essas três imagens histológicas, parece bem fácil nós identificarmos qual que é qual, né, porque é bem característico cada uma. Mas, eu lembrando aqui que cada uma tem um aumento diferente, e se a gente for comparar, por exemplo, cartilagem elástica em HE com cartilagem hialina corado em HE também, elas são muito parecidas. Então, assim, essas duas podem ser um pouquinho mais de difícil identificação de uma com a outra. Mas isso a gente vai ver mais adiante também. Bom, então, começando com a cartilagem hialina, né, que é o primeiro tipo de cartilagem que nós vamos abordar na aula de hoje, ela é o tipo mais frequente, tá? Então, vocês vão perceber que grande parte da aula vai abordar essa cartilagem, porque nós temos mais o que falar sobre ela, tá? Então, essa cartilagem hialina, ela forma o primeiro esqueleto do embrião. Então, nós todos um dia nós tivemos todos um dia um esqueleto de cartilagem hialina. E só para ilustrar, existem alguns outros animais, né, algumas espécies de peixes cartilaginosos, né, como o tubarão, que apresentam esse esqueleto, né, cartilaginoso a vida toda. Enquanto nós humanos, né, apenas na vida embrionária. Então, a cartilagem hialina, ela é extremamente importante para o crescimento de ossos longos, né, como eu falei anteriormente, né, por meio do disco epifisário, tá, da proliferação, né, dessas células no disco epifisário até a puberdade. E essa cartilagem ela é encontrada nas fossas nasais, nas articulações sinoviais, na árvore respiratória como um todo, como a traqueia, laringe, brônquios, né? E em extremidades das costelas e dos discos epifisários de ossos longos, tá? Bom, essa é uma imagem bem interessante que vai mostrar a proporção de componentes da cartilagem hialina. Então, nós podemos observar aqui que em azul, esse azul mais clarinho, nós temos a composição de água. Então, cerca de 60% até 80% da cartilagem hialina, ela é composta por água intercelular, né? E os outros componentes se dividem em colágenos, proteoglicanos, glicoproteínas, e apenas uma pequena porção da cartilagem hialina, né, cerca de 3 a 5%, ela é composta de condrócitos, né, das células dessa cartilagem. E o colágeno, se a gente colocar em aumento maior, né, conforme essa figura mostra, nós temos 3 tipos, e o principal, né, o tipo de colágeno da cartilagem, das cartilagens, né, no geral, e também da hialina, seria o colágeno do tipo 2, ok? Ela é a mais frequente no organismo. E como é que nós vamos reconhecer essa cartilagem hialina na microscopia de luz, né, na microscopia óptica? Então, nós observamos, aqui nós temos uma cartilagem hialina bem tradicional, né, uma imagem bem tradicional de livro. Nós temos uma matriz extracelular, ela é basófila, né, ela é mais corada com hematoxilina, ela tem essa coloração mais azulada, certo? Ela tem pericôndrio, tá? A cartilagem hialina, ela tem pericôndrio, então ela tem essa matriz mais basófila, e esse pericôndrio, ele é mais acidófilo, tá? Ele é mais corado com eosina, ele é mais rosado. E por que ele é mais acidófilo? Porque ele tem uma grande quantidade de colágeno do tipo 1, certo? Então, assim, olhando essas características, fica mais tranquilo da gente visualizarmos, né? E sabermos identificar qual cartilagem é a hialina por meio da microscopia de luz. Bom, então, em relação ao pericôndrio, né, da cartilagem hialina, ela é uma fonte de condrócitos para o crescimento, tá? Então, aqui à esquerda nós temos uma imagem bem interessante, né? Essa parte superior nós temos o pericôndrio,
formado por essas células mais achatadas, tá? Que é o fibroblasto do pericôndrio. Nós também temos o condroblastos, que é um pouco menos achatada, e já na cartilagem, essa célula é mais globosa, né? Que já é o condrócito. Então, o pericôndrio na cartilagem hialina é extremamente importante para a nutrição, oxigenação e eliminação dos metabólicos dessa cartilagem hialina, tá? Essas células são semelhantes aos fibroblastos, tá? Então, fibroblastos, né? Nós abordamos ela nas nossas últimas aulas, né? Vocês se lembram dessa célula, né? Alguém se lembra dessa célula? Então, nada mais é que uma célula constituinte do tecido conjuntivo, tá, gente? Só recordando. E a sua função é de formar substância fundamental amorfa. E próxima... Peraí que eu cliquei aqui. Voltou. E próxima à cartilagem, elas podem se multiplicar por mitose e originar os condroblastos, tá? Bom, então o pericôndrio, aqui nós temos uma imagem também que nós observamos todas as porções, né, da cartilagem hialina. Então, o pericôndrio, nós temos a porção mais fibrosa, que ela é mais externa, ela é mais adjacente ao tecido conjuntivo adjacente, né? Nós temos o pericôndrio celular, que ela é a fonte de novos condrócitos, né? Ela promove a nutrição e oxigenação do tecido cartilaginoso e também a eliminação de metabólicos. Então, assim como o tecido cartilaginoso, né? Nós vimos nas nossas aulas passadas que o tecido epitelial também ele é vascular e ele é nutrido pelo tecido conjuntivo subjacente. Então, da mesma forma, ocorre com a cartilagem, né, com o tecido cartilaginoso. Então, nós temos o condrócito, né, que é essa célula mais globosa, que está alojada em lacunas, né, na cartilagem, e é interessante que essa célula, ela parece, né, o núcleo dela, ela é bem parecido com o núcleo de uma célula cuboide do tecido epitelial, né, é um núcleo bem redondo e central. Espero que todos ainda se lembrem, né, do tecido epitelial das nossas primeiras aulas. E é bem interessante também, pessoal, na cartilagem hialina, essa matriz da cartilagem, ela tem uma subdivisão, que nós temos a matriz territorial e a interterritorial. Então, a matriz territorial, né, vamos pensar que ela está no território do condrócito, ela está bem adjacente ao condrócito, tá? E ela é mais basófila, ela é mais rosada. E já a matriz interterritorial, ela é ela não está tão adjacente ao condrócito e ela é menos basófila, né? Então, ela tem essa coloração um pouco mais clara, tá? E nós temos, nessa última setinha amarela, o condroblasto, tá? Que essa célula, que ela está na face interna do pericôndrio, tá? E ela tem essa conformação mais achatada, né? Ela é o condrócito da sua forma ainda imatura, tá? E o que vai conferir, né, a grande resistência e a grande absorção de impactos da matriz da cartilagem hialina? Então, pessoal, existe um arcabouço que é formado pelo ácido hialurônico, que é essa linha, né, um pouquinho mais vermelhinha, que vocês conseguem ver nesse grande aumento, né? Então, esse arcabouço formado por esse ácido hialurônico, as proteoglicanas e mais o colágeno. Então, esse arcabouço ele vai dar resistência ao tecido cartilaginoso e também ele vai permitir uma maior associação com a molécula de água. Então, mais à esquerda acima, nós temos as proteoglicanas hidratadas, né? Olha a conformação dessa proteína de forma hidratada. Então, é essa conformação que vai permitir com que essa matriz ela seja mais resistente, claro, não tão resistente quanto o tecido ósseo, né? Que vamos ver na próxima aula, mas resistente, né, a ponto de auxiliar na absorção de impactos, ok? Alguma dúvida, pessoal, vocês podem interromper, tá? Então, não esqueçam de chamar no chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem interromper a aula, ok?
Bom, falando ainda de cartilagem hialina, nós vamos falar da sua terceira estrutura, que é o condrócito, ok? Então, o condrócito é a célula produtora de colágeno, principalmente do tipo 2 da cartilagem hialina. Também ela apresenta proteoglicanas e glicoproteínas. Então, o condroblasto, como eu já falei, quero que deixar bem claro, elas são células alongadas, paralelos à superfície do pericôndrio, tá? E, de forma bem interessante, esses condrócitos, eles formam grupos isógenos, né? De 2 até 8 células, né? Que são células arredondadas, presentes em grupo de até 8. E é interessante nós também lembrarmos que a ausência de vascularização nessa cartilagem, ela vai impedir o seu maior crescimento. Então, por isso que as cartilagens, elas não podem ter grandes estruturas, como, por exemplo, outros tecidos, né, conjuntivos. Em relação, né, essa ausência de vascularização, é importante nós salientarmos que existe uma capacidade limitada de reparo na cartilagem hialina. Por quê? Pela natureza vascular da cartilagem, pela imobilidade dos condrócitos e também pela menor proliferação dos condrócitos maduros, tá? Então, normalmente, pode haver alguma reparação quando esse defeito ele envolve apenas o pericôndrio, tá? Quando envolve não só o pericôndrio, essa capacidade de reparação ela é extremamente baixa, ok? Justamente por ser um tecido avascular. Bom, então, falando de crescimento, né, da cartilagem, é importante nós entendermos a histogênese, como é que é formada a cartilagem, tá? Então, ela é formada primeiramente pelas células mesenquimais indiferenciadas, que nada mais são que células troncos, que são encontradas principalmente na medula óssea, tá? E é uma população bem rara de células tronco multipotentes, tá? Que se diferenciam em diversas linhagens celulares, como, por exemplo, fibroblasto, célula mesotelial, endotelial, adiposa, e também no condroblasto, que vai depois amadurecer para o condrócito, ok? Então, deixa eu passar aqui. Então, aqui nós temos essa histogênese de uma forma mais dividida, que fica de mais fácil entendimento, tá? Então, nós podemos dividir a histogênese em quatro fases, tá? Então, a primeira delas, né, nós observamos a multiplicação das células mesenquimatosas, tá? Que formam um tecido muito celular, né? Nessa porção na letra A. E em B, em seguida, ocorre a produção da matriz, então os condroblastos eles já começam a se afastar, né? Então ocorre essa proliferação celular. E em C, finalmente, essa multiplicação mitótica dos condrócitos, né, vão dar origem aos grupos dos condrócitos, tá? Que a gente consegue enxergar em D, formando esses grupos isógenos, né, que são esses grupos de condrócitos que estão, né, alojados em lacunas, em grupos de até 8 condrócitos. Bom, então falar de histogênese, a gente está falando de crescimento de cartilagem também. Então é importante nós delimitarmos quais são os dois tipos de crescimento da cartilagem. Então nós temos o crescimento intersticial, que ocorre por meio da mitose dos condrócitos, tá? Na fase inicial de formação da cartilagem. E esse crescimento intersticial, ele é mais importante na nossa formação inicial, né? Depois de adulto, ela não tem grande importância mais, tá? Ela é importante apenas na formação de novos condrócitos, ok? Ela também ocorre nos discos epifisários e na cartilagem articular. Um outro tipo de crescimento da cartilagem é o crescimento aposicional, tá? Que ocorre a partir de células do pericôndrio. Então, à medida que a matriz ela vai se tornando rígida, né, com o nosso crescimento mesmo, então vai impossibilitar com essa rigidez a mitose dessas células. Então, esse crescimento intersticial, ela deixa de ser viável e a cartilagem passa a crescer somente por aposição, né, por meio dos condroblastos mesmo, ok?
Bom, então nós já abordamos, né, grande parte da nossa aula em cartilagem hialina, e agora nós vamos abordar o segundo tipo de cartilagem, que é a cartilagem elástica, tá? Ela é uma cartilagem mais rara de ser encontrada, ela é encontrada apenas no pavilhão da orelha, em paredes do canal auditivo externo e na tuba auditiva, além da epiglote e na laringe, tá? Então, a sua constituição ela é bem semelhante à constituição da cartilagem hialina, no entanto, além da mesma composição da hialina, há uma abundância de fibras elásticas, que forma realmente o nome cartilagem elástica, ok? Juntamente com as fibras de colágeno. E essa cartilagem, ela assim como a cartilagem hialina, ela possui pericôndrio e ela vai crescer principalmente por aposição. Então, aqui nós temos uma imagem de cartilagem, uma imagem histológica de cartilagem elástica. Nós, não sei se vocês conseguem enxergar em P, né? O P de pericôndrio, nós temos o pericôndrio. Esse CB, nós temos os condroblastos, né? Na face mais interna do pericôndrio. Esse Czinho pequeno, nós temos os condrócitos maduros. E nessa setinha, nós temos essa cartilagem elástica, que ela é corada mais fortemente, né? Em HE. Ela tem essa aparência mais escura e que fica de mais fácil visualização para a gente comparar os 3 tipos de cartilagens, né, numa aula, por exemplo, numa aula prática. Então, como é que a gente vai... Nós já vimos como nós reconhecemos a cartilagem hialina, mas como que vamos reconhecer a cartilagem elástica agora, na microscopia óptica? Então, assim, nessa imagem esquerda, numa coloração em HE, ela se parece um pouco com a cartilagem hialina, então ela fica um pouquinho mais difícil da gente classificar o que é hialina, o que é elástica, tá? Quando a coloração é por HE, mas existem algumas diferenças sutis, né, que merecem ser destacadas, como, por exemplo, o condrócito ele é maior, né, ele é mais globoso na cartilagem elástica, e dá uma impressão de, por ser mais globoso, dá uma impressão de ter menos matriz extracelular, né? Então, essa é uma característica sutil, né, que podemos diferenciar a hialina com a elástica. E já quando a elástica, né, quando nós temos esse tecido corado com outros tipos de coloração, né, que vai identificar mais fortemente a fibra elástica, como, por exemplo, a ressorcina fucsina de Weger, né, que é uma coloração que ela vai corar principalmente fibra elástica, já fica muito mais fácil nós visualizarmos essa fibra na microscopia óptica. Lembrando que essas duas imagens estão em tamanhos diferentes, né? E realmente, então, fica bem mais fácil nós identificarmos a cartilagem elástica por meio dessa coloração especial, ok? Porque no HE a gente pode confundir mais com a cartilagem hialina. Bom, já a fibrocartilagem, que é o terceiro tipo, né, de cartilagem que nós vamos abordar na aula de hoje, ela é um tipo de cartilagem que tem características intermediárias entre o tecido conjuntivo denso e a cartilagem hialina. E ela é encontrada nos discos intervertebrais e na sínfise pubiana, tá? Então, a fibrocartilagem é a cartilagem mais resistente, né? Dos 3 tipos é a mais resistente. Então, histologicamente, frequentemente, os condrócitos formam fileiras, tá? Como nós conseguimos enxergar nessa imagem esquerda. A substância fundamental é mais escassa, tá? E existem numerosas fibras colágenas, principalmente do tipo 1, que se organizam paralelamente às fileiras dos condrócitos, ok? E essa fibrocartilagem, diferente dos 2 outros tipos que nós vimos, né, que é a cartilagem hialina e elástica, ela não vai possuir pericôndrio, né? Ela vai ser nutrida por meio do tecido conjuntivo subjacente a ele, tá? Aqui nós temos uma lâmina de disco intervertebral corada em tricômico de Gomori, de forma que essa fibrocartilagem ela é fortemente corada nesse verde, né, esse verde água, e a fibrocartilagem ela tem uma pequena presença de fibroblastos, que nós conseguimos identificar nessa setinha,
tá? E os condrócitos também, eles apresentam em grande quantidade, formando esse grupo exógeno, né? Essa associação, né? Nessas lacunas de até 8 células. Bom, como é que nós vamos reconhecer a fibrocartilagem na microscopia óptica? É claro que uma imagem como essa, corada em tricômico de Gomori, né, esse tecido, fica muito mais fácil da gente identificar a fibrocartilagem. Mas, numa coloração de HE normal, nós observamos uma matriz acidófila, né, mais corada, com eosina, mais rosa. Os condrócitos formam fileiras e não tem pericôndrio, tá? Então, na aula prática, nós não vamos observar pericôndrio na fibrocartilagem. E quando é corado em tricômico de Gomori, essas fibras são coradas, né, nesse verde mais claro. Okay? Então, assim fica mais fácil, a gente observando essas características, fica mais fácil da gente classificar. Thaís, só para avisar, você está com 40 minutos, tá? Sim, ok, muito obrigada. Então, aplicando o nosso conhecimento, pessoal, nós já estamos no nosso último objetivo da nossa aula, né, que é aplicar um pouquinho o conhecimento. Então, assim, só para contextualizar, é muito comum a gente ver em profissionais, né, de esporte, principalmente de luta, observarmos um traumatismo, né, auricular. E alguém saberia me dizer o que ocorre, né, nesse traumatismo, por que esses atletas, é muito comum essa estrutura, né, após levar tanto impacto, né, por meio da luta, e a gente vê também em alguns livros que é chamado de estrutura de couve-flor, parece uma couve-flor mesmo, esse traumatismo auricular. Então, isso ocorre, pessoal, porque o sangue ele vai se acumular entre o pericôndrio e a cartilagem, de forma que nova cartilagem se forma a partir do envoltório pericondrial, levando à deformidade da aurícula, né? A chamada orelha de couve-flor desses atletas. E outra forma interessante de nós aplicarmos esse conhecimento seria essa displasia compomélica, que ela é extremamente grave para o crescimento, porque ela ocorre, é uma displasia genética, tá? De forma que em uma pessoa normal, né, pessoa que tem um crescimento normal, o gene SOX9, ele vai ser homozigoto. Então, a gente vai receber esse mesmo gene da mãe e do pai, de forma que vai transcrever o colágeno 2 de forma adequada e o nosso osso será normal. Mas quando ocorre uma heterozigose, né, quando um gene que a gente recebe, ou do pai ou da mãe, ele tem alguma modificação, ele vai diminuir a transcrição desse gene do SOX9, promovendo uma redução desse colágeno do tipo 2, e de forma que o osso ele vai ser anormal, né, caracterizando por essa imagem mais à direita, por esses ossos mais tortos, né, que é comum dessa displasia compomélica. E nessa displasia, os condrócitos, eles interpretam a baixa ação, né, do gene SOX9 como estímulo à mineralização prematura do crescimento epifisário e, portanto, para a parada de crescimento, ok? Bom, pessoal, então, retornando aos nossos objetivos iniciais da nossa aula, então nós contemplamos o primeiro objetivo, que foi de compreender as funções do tecido cartilaginoso. Em segundo, nós identificamos os componentes principais, né, estruturais do tecido cartilaginoso. Nós também compreendemos as classificações do tecido cartilaginoso, que é a cartilagem hialina. Nós identificamos também a histogênese, cartilagem elástica e a fibrocartilagem, e nós também vimos algumas aplicações práticas, tá? Então, eu queria ver se eu consegui ser clara para vocês, se eu consegui transmitir de forma fácil, né, para vocês entenderem, tá?
E eu vou passar uma atividade avaliativa para vocês, eu vou mandar pelo e-mail, tá? Vocês vão responder essas perguntas e mandar por e-mail para mim, antes da nossa próxima aula, ok? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu? Eu fui clara para vocês? Então, assim, fiquem à vontade de perguntar no chat, ainda temos um tempinho de aula, tá? E eu finalizo essa aula com essa tirinha que eu gosto muito, né? Que somos tão as células dizendo para nós, né? Somos tão pequenas que os humanos nunca nos encontrarão. Aí os humanos inventam o microscópio, né? E essa é a formação de células que conseguimos identificar. Então é isso, pessoal. Então espero essas questões por e-mail respondidas para nossa próxima aula, tá? E muito obrigada. Até a próxima aula. Pronto, eu finalizo aqui. Então, Thaís, você fez sua aula em 45 minutos e 8 segundos. Ok. Posso deixar de compartilhar? Pode. Pode, né? Pode. Uhum. Aí você pode sair também, se você quiser. Tá bom. Tá bom, obrigada, pessoal. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau. Marcelo, para. Então, parando de aqui de... Okay. Então, damos por encerradas as atividades da prova didática com as aulas das 5 candidatas previamente aprovadas na prova escrita, né? Começando com a Júlia, e aqui eu estou errando de novo, olha só, parece brincadeira, mas é a Luísa, né? A Luísa, depois em seguida a Natane, a terceira candidata a Tatiana, seguida da Mildred e finalizando com a Thaís. Okay? Então, todas as aulas de prova didática foram devidamente cumpridas. Então, agora parando de gravar aqui.